Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, domingo em que rezamos pelas vocações, é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, é o domingo em que pedimos ao Bom Pastor Jesus Cristo que mande pastores para o seu povo, que olhe com misericórdia, com amor para o seu povo, e envie pastores segundo o seu coração, que possam pastorear as nossas comunidades, nossas paróquias, que possam ser presença do bom pastor na vida, na caminhada do nosso amado povo. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 10º do Evangelho de São João, dos versículos de 27 a 30. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Amados e amadas de Deus, estamos no capítulo 10º do Evangelho de São João. No capítulo 10º do Evangelho de São João, Jesus usa duas imagens fortes. Eu sou a porta, eu sou o pastor das ovelhas. A imagem da porta, Cristo como porta que nos conduz ao Pai. O ladrão, o salteador não entra pela porta, as ovelhas entram pela porta. Jesus é esta porta que nos conduz ao Pai. Jesus é o pastor, Jesus é o pastor bom, Jesus é o pastor belo. Ele é o pastor segundo o coração de Deus. Ele diz: eu sou o bom pastor. A expressão bom aqui pode significar também belo, quer dizer, Jesus é o pastor bom, Jesus é o pastor belo. O evangelho que temos está mais para o meio do capítulo 10º, onde Jesus diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amados e amadas de Deus, Jesus fala aqui, Jesus mostra aqui a empatia que existe entre o pastor e as ovelhas, entre as ovelhas e o pastor. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqui temos o verbo primeiro escutar, depois o verbo conhecer e depois o verbo seguir. Aquelas ovelhas que são de Jesus, por isso ele diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz, quer dizer, escutam Jesus. Jesus é o bom pastor e as ovelhas o escutam Jesus, bom pastor. E não só escutam, eu as conheço. As ovelhas o escutam, ele as conhece. Amados e amadas de Deus, num primeiro momento, a atitude das ovelhas. Qual é a atitude das ovelhas? Escutar Jesus que é o bom pastor, Jesus que ama as ovelhas, Jesus que deu a vida pelas ovelhas. E Jesus continua agora mostrando a atitude dele. As ovelhas o escutam, eu as conheço. Conhecer aqui não é só um conhecimento intelectual. Quer dizer, Jesus conhece as ovelhas, Jesus ama as ovelhas. E ele amou as ovelhas a ponto de dar a vida por elas. Há uma relação de reciprocidade. As ovelhas escutam Jesus e, escutando Jesus, seguem Jesus. Jesus as conhece, quer dizer, Jesus as ama. Jesus se envolve com elas, Jesus deu a vida por elas. E elas me seguem. Amados e amadas de Deus, um único versículo, mas um único versículo intenso, onde a atitude das ovelhas de escutar Jesus, de seguir Jesus, a atitude de Jesus de conhecer, de amar, de dar a vida pelas ovelhas. E Jesus continua:
Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Amados e amadas de Deus, eu dou-lhes a vida eterna. Jesus deu a vida pelas ovelhas e não só deu a vida pelas ovelhas, mas ele dá a vida eterna para as ovelhas. E Jesus diz, elas jamais se perderão. Jamais quer dizer nunca se perderão, porque ele dá a vida eterna para as ovelhas nunca se perderão. Nunca quer dizer que não se perderão. Não há possibilidade para elas de se perder, porque seguem Jesus, porque estão ligadas a Jesus, porque são conhecidas por Jesus, porque escutam a voz de Jesus, porque seguem Jesus. E Jesus continua, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Quer dizer, as ovelhas estão ancoradas em Jesus. O inimigo, os salteadores, não podem arrancar as ovelhas de Jesus. E por que os inimigos, os salteadores, não podem arrancar as ovelhas de Jesus? De Jesus, meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos. Amados e amadas de Deus, as ovelhas vêm até Jesus, as ovelhas são atraídas a Jesus, as ovelhas são ligadas a Jesus e atraídas pelo Pai. O Pai deu as ovelhas ao Filho. Jesus, num outro momento, ele diz que vai até ele quem o Pai atrai. Aqui a imagem do Pai que dá as ovelhas ao Filho, o Pai que dá as ovelhas a Jesus, e o Pai é maior do que todos, por isso ninguém pode arrebatá-las das mãos do Pai. Quer dizer, o Pai é maior do que todos, por isso ninguém pode tirá-las das mãos do Pai. E Jesus vai além agora. Eu e o Pai somos um. Quer dizer, a comunhão profunda, a união profunda que existe entre Filho e Pai, a comunhão profunda que existe entre Filho e Pai, esse amor profundo que existe entre Filho e Pai, essa relação profunda de estar um no outro que existe entre Filho e Pai. Amados e amadas de Deus, contemplemos essa imagem bonita de Jesus bom pastor, de Jesus que ama as suas ovelhas, as ovelhas que seguem Jesus, Jesus que dá aquilo que ele tem de mais precioso para as ovelhas. Ele dá a vida eterna. E das ovelhas que estão ancoradas em Jesus, e ancoradas em Jesus, ninguém pode tirá-las de sua mão. Por quê? Porque foi o Pai que lhe deu essas ovelhas e o Pai é maior do que todos. Celebremos então com beleza este domingo do Bom Pastor. Sintamo-nos ovelhas do rebanho de Jesus. Sintamos que Jesus é o bom pastor, é o pastor bom, é o pastor belo, que nos ama, que nos amou a ponto de dar a vida por nós. Sintamos o seu amor, sintamos a sua proximidade, sintamos que Ele é verdadeiramente o nosso pastor que nos conduz, o nosso pastor que nos dá vida, o nosso pastor que nos dá vida eterna. E continuemos, amados e amadas de Deus, a rezar pelas vocações, a pedir a Jesus, que é o bom pastor, que continue a mandar bons pastores para pastorear o nosso amado povo. Que você tenha um domingo muito abençoado, que desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.